como eu vou chegar no meu primeiro milhão e como você também pode chegar lá sem precisar fazer nenhuma maluquice. Nesse vídeo eu vou te apresentar a minha trajetória até o momento e os possíveis cenários que me farão chegar no meu primeiro milhão. Desde o mais conservador até o mais arrojado. Fala pessoal, o canal Zen Invest aqui. Muitas pessoas têm o sonho de serem milionárias e eu sou uma dessas pessoas, é claro. E tudo isso não se trata de uma questão de ostentação, mas sim de segurança e tranquilidade. Ter dinheiro hoje em dia é ter tempo. Tempo para fazer o que você quer, poder dizer não ao que não quer. E esse é o meu objetivo, ter essa liberdade que o dinheiro acaba comprando. Antes de continuar, eu queria pedir para você se inscrever e deixar o gostei aqui no vídeo. Vai ajudar o canal e também me mostrar se esse tipo de conteúdo é importante para você que está assistindo. Antes de falar do meu plano para chegar no primeiro milhão, eu acho que é interessante falar sobre a minha jornada, para que muitos de vocês vejam que é possível você alcançar os seus objetivos financeiros. Basta que você tenha um plano e siga ele fielmente. A minha jornada começa lá em 2019. Foi onde eu iniciei os meus primeiros investimentos. Antes de 2019, eu deixava o meu dinheiro, que era pouco até, em contas remuneradas de bancos digitais. E foi nesse ano de 2019, em março de 2019, que eu comprei minhas primeiras ações, com cerca de R$400, e eu investi em umas 4 e 6 empresas, e aqui já fica uma dica para quem está começando, não diversifique demais o seu capital no início, é algo que eu não faria hoje, compraria uma empresa só, que eu estivesse mais confortável, mas eu quero ser breve, não vou falar muito sobre a minha jornada. Se você acha interessante depois saber mais sobre o que aconteceu, aí você deixa aqui nos comentários. No final do primeiro ano, de 2019, eu terminei o ano com R$1.800 de patrimônio. Então não é algo tão alto, mas foi o que eu consegui juntar no ano de 2019. Já em 2020, a gente teve praticamente uma catástrofe com o Covid e eu senti na pele o que foi perder 50% do meu patrimônio. Eu fiz muitos giros na carteira nesse ano, muitos mesmo, e eu vi como era ter um patrimônio, mesmo que pequeno, cair pela metade. E no final do ano de 2020, mesmo com tudo isso que aconteceu, eu tive ali um patrimônio no final do ano acumulado de R$32 mil, o que para mim já achei interessante, mas é claro, isso não muda a vida de ninguém, mas eu já estava com aquele costume de acumular dinheiro, de investir dinheiro para o meu futuro, para que no futuro eu não dependa de uma aposentadoria aí do INSS e consiga me custear com os meus próprios investimentos. Já que no ano de 2021 eu me achava um cara super experiente nos investimentos. Eu devia ter umas 30, 40 empresas na carteira e eu acabava me sentindo muito seguro e diversificado com isso, mas hoje eu não faria a mesma coisa. Depois eu posso falar mais sobre isso. Em 2021, como eu falei, eu me sentia uma pessoa muito diversificada, achava que estava fazendo tudo corretamente e finalizei o ano com R$71 mil. Então dá para ver que 2019 para 2020 teve um crescimento legal e de 2020 para 2021 também teve um crescimento legal. Já em 2022, eu comecei a me inclinar para os investimentos que gerassem renda passiva. Pelos meus estudos, era isso que eu queria para o meu futuro. Ter um patrimônio que gerasse renda e me desse liberdade. Então, foi quando eu comecei a migrar alguns ativos da minha carteira para ativos e empresas que gerassem renda. Então, foi quando eu parei de diversificar tanto como eu estava diversificado, e ainda mais em empresas de crescimento, e comecei a focar em empresas geradoras de renda, que pagam dividendos, juros sobre capital próprio, rendimentos no final das contas. No final de 2022, eu finalizei o ano com R$108 mil investidos na carteira. Então a gente pode ver que de 2019 para 2020 teve um crescimento de 30 mil, de 20 para 21 em torno de 40 mil e de 21 para 22 em torno também de 40 mil. Já em 2023, eu fiz grandes movimentos na minha carteira. Vários fundos imobiliários saíram da carteira, muitas empresas que eu tinha foram vendidas e trocadas por aquelas que me gerariam mais dividendos. Então eu acabei fazendo uma limpeza, acabei fazendo o que o pessoal chama no mercado de giro. Então eu acabei girando empresas, girando ativos. Mas na minha concepção foi uma limpeza da minha carteira. E acabei o ano com R$167 mil investidos em 2023. Aqui a gente teve um crescimento maior de 2022 para 2023, porque eu tive muita valorização de algumas classes de ativos e não aumentei muito meus aportes. Hoje essa daqui é a divisão da minha carteira. Eu tenho a minha reserva de emergência, eu tenho a minha renda fixa, tenho as minhas ações, os meus fundos imobiliários, meus ativos no exterior e também cripto. E para quem acompanhou ali os meus primeiros vídeos, que já faz tempo que eu não publico vídeos, viu que essa minha alocação já mudou bastante. No meu primeiro vídeo já era bem diferente do que está agora, porque eu ainda continuo aprimorando os meus investimentos e algumas vezes trocando alguns e até vendendo outros e encerrando a minha posição.
E hoje esse é meu patrimônio total investido, R$ 234 mil, e eu desembolsei R$ 168 mil do meu bolso. Eu demorei para chegar nisso e consigo me visualizar chegando no primeiro milhão, uma vez que eu já cheguei nesse patrimônio. Bom, vocês estão vendo meu patrimônio, mas ainda não viram minha evolução ano a ano. Essa daqui é basicamente minha evolução de dividendos ano a ano. A gente pode ver que nos primeiros anos, 2019, 20, 21, eu não tinha uma geração de dividendos e rendimentos interessante. A partir de 2022, quando eu comecei a girar um pouco a carteira 2023 e este ano 2024, estou tendo uma geração melhor de renda através da minha carteira de investimentos. E o total de valor que eu já obtive em rendimentos, desde quando eu comecei, foi de R$ 26 mil. Eu acredito que até o final do próximo ano isso aqui tende a dobrar. Tá, e qual é o meu plano para chegar no meu primeiro milhão? Eu vou contar ele para vocês agora. Primeiro ponto do meu plano para chegar no primeiro milhão, continuar investindo todos os meses. Isso daqui vai ser fundamental para eu conseguir chegar no meu primeiro milhão. Então, mesmo que eu consiga investir apenas R$ 500, apenas R$ 1.000 durante os próximos meses, eu vou continuar investindo, porque isso tem que ser um hábito. Eu não posso deixar de fazer esse investimento, porque cada real alocado hoje pode ser que daqui a 10, 20, 30 anos sejam R$ 10 a mais na minha carteira. Então, isso daqui é a minha primeira regra. A segunda regra, gastar menos do que ganho. Isso aqui é primordial. Não tem como você ser uma pessoa próspera em relação aos seus investimentos se você gasta mais do que você ganha, porque daí não vai ter nada para você investir. Terceiro é não tocar nesses investimentos. Desde que eu comecei a investir em renda variável, desde que eu comecei a criar essa minha carteira, eu não tive que mexer em nenhum momento nesse dinheiro. Então essa é a minha terceira regra para chegar nesse meu primeiro milhão. E eu gosto de trabalhar com projeções futuras, tomando por base a minha situação atual. Mas mesmo assim, eu gostaria de adotar 3 cenários que eu vou elaborar aqui com vocês. Um que vai ser o mais pessimista, outro que é o cenário esperado, que eu espero conseguir atingir pelo menos esse, e outro que seria o mais arrojado, ou então otimista. Atualmente eu aporto por mês cerca de R$ 3.000, mas como vocês viram, eu comecei com R$ 400 lá em 2019. Então, o cenário esperado é que eu continue aportando esses R$ 3.000 por mês. Já o cenário pessimista seria eu não conseguir aportar tudo isso. E só conseguir, por exemplo, aportar R$ 1.500 na média durante um ano. Ou seja, a metade do que eu tenho o costume de aportar atualmente. E esse valor de R$ 3.000, ele só começou a acontecer esse ano de 2024. Até o ano passado, eu aportava cerca de R$ 2.000 por mês, até 2023. Então, com o tempo, eu espero também aumentar esse valor do aporte. Mas mesmo assim, eu adotei esse cenário pessimista de R$ 1.500 para caso algum evento aconteça que eu não estou esperando. Já o cenário arrojado é que eu consiga aumentar o meu aporte para cerca de R$ 5.000. Então, esse daqui seria o melhor dos mundos, que eu consiga aumentar o meu aporte com o tempo, ou seja, ganhar mais dinheiro para conseguir aportar mais. Em cada um desses cenários, eu vou adotar taxas de rentabilidade de 7% ou 10% ao ano, porque daí eu consigo ter um prazo mínimo e um prazo máximo para conseguir chegar no meu primeiro milhão. É claro que nem sempre eu vou conseguir 7 e nem sempre eu vou conseguir 10, mas por isso que eu vou adotar 7% para saber o prazo máximo e 10% para saber o prazo mínimo. Com essa planilha que eu estou mostrando para vocês, eu consigo projetar cada um desses cenários. O cenário pessimista, aportando R$ 1.500 por mês, a uma taxa de 7% e 10% ao ano. O esperado, R$ 3.000 por mês, a uma taxa de 7% e 10% ao ano. E o otimista, R$ 5.000 por mês, a uma taxa de 7% e 10% ao ano. Com essas projeções, eu vou conseguir ter uma noção de quando eu poderei alcançar a minha meta do primeiro milhão. Olhando para o cenário pessimista, tendo uma rentabilidade de 7%, ou seja, os meus investimentos atuais de 230 mil preenchidos aqui na planilha, com aportes mensais de R$ 1.500 e uma taxa anual de 7% ao ano, eu alcançaria o meu primeiro milhão em 13 anos, aqui entre 13 e 14 anos, para chegar no primeiro milhão, ou seja, em 2037 a 2038, me tornaria um milionário. Então, eu alcançaria no cenário pessimista o meu primeiro milhão lá em 2037 até 2038. Já no mesmo cenário pessimista, só que imaginando que eu consiga uma rentabilidade de 10% ao ano, eu já diminuiria esse tempo para 10 anos, ou seja, eu demoraria 10 anos para chegar no primeiro milhão. Em 2034, eu me tornaria milionário. Já no cenário esperado, ou seja, mantendo os meus aportes de R$ 3.000 mensais, com a taxa de 7% ao ano, eu alcançaria o meu primeiro milhão daqui a 10 anos. Ou seja, também em 2034, eu me tornaria milionário. Já se eu continuar mantendo o meu aporte mensal de R$ 3.000, só que consigo uma rentabilidade de 10% ao ano, nos próximos 8 anos, eu me tornaria milionário. Ou seja, em 2032, eu chegaria ao meu primeiro milhão. Agora, para o cenário arrojado, tendo uma rentabilidade de 7%, esse cenário arrojado, como eu falei anteriormente, tem um aporte mensal de R$ 5.000 por mês, eu chegaria ao meu primeiro milhão em 7 anos, ou seja, em 2031 eu me tornaria milionário. Agora para o cenário arrojado, só que com uma rentabilidade de 10% ao ano, eu me tornaria milionário em 2030.
tudo de acordo aqui com a planilha. E como eu aloco o meu capital? Eu basicamente faço análise de resultados e dividendos esperados das empresas, compro abaixo do meu preço teto. Eu costumo anotar o meu preço teto aqui no TradingView, então tem uma linha do meu preço teto para eu saber no gráfico se está abaixo ou acima dele. E também compro em momentos de divergência ou momentos em que o ativo encontra-se barato, através de indicadores como esse daqui. Para vocês terem uma ideia, eu já falei sobre esses indicadores em outros vídeos aqui do canal, mas geralmente eu não realizo compras quando o ativo está sobrecomprado, ou seja, nessa região vermelha. Então eu coloco uma seta vermelha para me lembrar que aqui não é um momento interessante para que eu faça compra. Mas eu gosto de realizar compras nesses momentos verdes, onde eu sinalizo com essa seta verde. Então eu gosto de fazer. E quando a gente vê no gráfico esses momentos verdes, eles são momentos que o ativo estava em baixa. Aqui, ó, R$25, R$25. E isso acaba funcionando para vários ativos. E é um filtro que eu faço para saber se naquele momento eu vou fazer uma compra ou então se naquele momento eu vou aguardar para comprar futuramente. Olha o caso de BB Seguridade. Aqui o indicador de sobrecomprado, ele está muito alto. Ou seja, eu não acho que é um momento interessante para comprar. E aqui em cima existe outro indicador onde ele está tocando a linha superior. Então também não acho que é um momento interessante. Quer dizer que isso aqui vai funcionar? Não. Mas é só um filtro que eu faço para conseguir alocar o meu dinheiro em determinados ativos. Por exemplo, BB Seguridade, eu comprei bastante aqui nessa faixa dessa seta verde. Que era um momento que estava mais barato. Estava tocando tanto na linha inferior desse indicador, como também estava num momento interessante de compra. Não estava sobrecomprado nesse indicador RSI. Então é basicamente assim que eu faço a minha alocação de capital em vários ativos. E eu analiso cada um desses ativos para fazer essas compras e também para saber se está no momento bom para comprar ou então para não fazer nada. Então esse é o meu plano para chegar no meu primeiro milhão. Eu tenho esses cenários, eu acabei anotando aqui a quantidade de tempo que eu demoraria para chegar no meu primeiro milhão de acordo com cada um dos cenários. Então a gente pode ver que levaria de 6, no melhor dos cenários, até 13 anos. E a gente pode verificar também que mesmo que a gente tenha um aporte muito alto, ele acaba se igualando com aportes menores com uma rentabilidade maior. Ou seja, é muito interessante que você estude bem as empresas que você vai alocar, porque caso você tenha um aporte baixo, você precisa alocar o seu dinheiro de forma correta, de forma certeira. Porque não adianta você ter um aporte muito alto, aplicar em empresas ou ações que não são boas e assim não ter a rentabilidade que você gostaria de ter. Então, com tudo isso que eu falei para vocês, eu espero que entre 6 a 13 anos eu esteja milionário. Então, entre 2030 e 2037. Para você saber quando você vai ficar, é só você aplicar o mesmo raciocínio para a sua vida atualmente. Não vai ser uma tarefa fácil, não vai ser rápido, mas eu acredito que a parte mais difícil já passou, que foi ver os pequenos investimentos darem retornos pequenos. Parece que depois dos R$100 mil, a bola de neve começou a girar mais rápido. E se você gostou e quer ver mais vídeos assim, se inscreva aqui no canal, deixa o seu gostei. Se você quer uma análise de cada uma das empresas da minha carteira, para eu te mostrar como eu escolho, como eu defino o preço teto, comenta aqui também para eu saber que esse assunto interessa a vocês, tá? Bom, por esse vídeo é isso, espero que vocês tenham gostado e até mais.